Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito, e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Considerando que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto, pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Então, pessoal, dando continuidade aqui aos nossos vídeos, ontem eu falei, né, no último vídeo, eu falei justamente desse período aí que o povo foi até a divisa ali, prestes a entrar em Canaã, né, na Terra Prometida, e os espias foram observar a terra e dos 12 espias, 10, né, trouxeram um relatório negativo. Isso aí a gente falou no vídeo passado. E o que é essa atitude, né, de reclamar, reclamar, reclamar e ter medo, e eles até choraram, né, e murmuraram mais uma vez, e o povo de Israel, os hebreus que estavam saindo da escravidão, eles ficavam com essa atitude de murmuração o tempo todo. E aí eu mostrei aqui o que é que isso fez com que eles passassem, né? Eles ficaram ali no deserto, ou seja, o próprio Senhor Deus, ele disse, e aí eu vou ler aqui o contexto completo para vocês entenderem. O próprio Senhor disse para eles darem meia volta e voltar lá para o Mar Vermelho, né? Para o deserto, pelo caminho que vai ao Mar Vermelho. Então, para ler aqui o contexto todo, Números 19 até o 25. Vamos ler aqui. Números 14, 19 até o 25. Números 14, versículo 19 até o 25. Perdoa, pois, a falta desse povo, segundo a grandeza da tua bondade, da mesma maneira como tens protegido e perdoado desde que saíram do Egito até aqui. Então Moisés intercede pelo povo, né? O povo reclamando, murmurando, e Moisés intercede pelo povo. Então Yahvé respondeu: eu o perdoo de acordo com a tua súplica. Números capítulo 19, 20. Entretanto, eis que eu vivo, a glória do Senhor o Eterno enche toda a terra. Todos esses homens que pertencem à minha glória, todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes, não chegarão a ver a terra que prometi, com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra, que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Considerando que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Então, assim, você vê aqui que o cuidado de Deus, mesmo esse povo sendo desobediente e murmurando, né? Moisés intercede, pede pelo povo, então o povo vai até esse ponto, né, de quase entrar na Terra Prometida, mas eles retrocedem, e o próprio Deus diz, ó, visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, deem meia volta e voltem para o deserto no caminho do que vai para o Mar Vermelho, né? Então eles acabaram, a gente vê aí, viu no vídeo passado, nesse vídeo agora, a gente viu que em poucos capítulos aqui de número a gente consegue perceber o quanto tempo esse povo passou, né? 40 anos no deserto por conta dessa incredulidade. Essa mentalidade de escravo, ela tinha que sair do povo para eles poderem conquistar a terra. É tanto que Deus acaba, de uma maneira assim, protegendo o povo ao deixar eles no deserto. Por quê? Porque eles iam enfrentar os amalequitas e os cananeus, né? Mas eles não estavam preparados para enfrentar e para batalha, né? Com essa mentalidade de escravo, eles não podiam enfrentar esse povo. Então eu quero dar um salto agora e mostrar esses 40 anos aqui, como foi que passou aqui, que vai do versículo do capítulo 14 de Números, e agora a gente vai para o capítulo 20, e a gente vê que são passados aí 40 anos, né? E aqui as águas de Meribá, a rebelião. 40 anos o povo ainda murmurando, e 40 anos o pessoal reclamando. E nós vamos ler aqui do versículo 1 ao 13,
Números, capítulo 20, versículo 1 ao 13. Ok? No primeiro mês, toda a congregação de Israel deslocou-se para o deserto de Zim e armou acampamento em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Nesse lugar não se encontrava água potável para a comunidade. Por esse motivo, o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e Arão e exclamaram, né? Quem dera tivéssemos todos parecido quando nossos irmãos tombaram mortos diante de Yahvé. Por que conduziste a Assembleia do Senhor a este deserto, para aqui morrermos, nós e aos nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito para nos conduzir a essa terra terrível? É uma terra absolutamente inadequada para a semeadura, onde não há cereais, nem figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras e até mesmo sem água para beber. Moisés e Arão deixaram a Assembleia e vieram à entrada da tenda do encontro. Nesse tempo aí dos 40 anos, eles tem as leis, né? Tem todo a tenda que foi feita, o tabernáculo do Senhor. E eles então vieram à tenda do encontro, prostraram-se com os seus rostos rente ao chão e apareceu-lhes a glória de Deus, a glória de Yahvé. Então o Senhor ordenou a Moisés: toma teu cajado e reúne a comunidade toda, tu e teu irmão Arão. Em seguida, e sob os olhos deles, dize a esta rocha, a este rochedo, que faça fluir águas, suas águas, faça jorrar, pois água da rocha, e darás de beber ao povo e também aos animais. Então Moisés pegou seu cajado que estava diante do Senhor, como lhe havia instruído. Pois Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo. E em seguida Moisés exclamou: ouvi agora, rebeldes, será que teremos que fazer jorrar água dessa rocha para nos saciar a sede? Em seguida Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com seu cajado, imediatamente jorrou água da rocha e saciou a sede de todo o povo e de seus rebanhos. Observe que o Senhor aqui no versículo 8 fala para ele falar para a rocha, né? Ele dizer à rocha que faça fluir as águas. Só que Moisés fez o quê? No versículo 11, Moisés bateu na rocha 2 vezes. Ok? Então no versículo 12, contudo disse Yahvé a Moisés e Arão: visto que não confiastes suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e a palavra à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar na comunidade da terra que lhe dei. Não fareis entrar a esta comunidade na terra que lhe dei. Estas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com Yahvé e onde ele manifestou sua santidade. Então, do capítulo 14, que a gente viu aqui, o povo dando meia volta e voltando lá em direção ao Mar Vermelho, até o capítulo 20 aqui, que começa no primeiro mês, né, que de Israel lá, toda a congregação de Israel se reúne, ocorre que até Moisés e Arão eles desobedeceram ao Senhor, porque passados esses 40 anos, toda a mentalidade desse povo realmente continuava a mesma. Eles continuavam reclamando, continuavam murmurando, e Moisés e Arão, ao invés de obedecer ao Senhor e apenas falar à rocha, eles bateram na rocha, né? Aquele comando que foi dado 40 anos antes, que eles estavam lá em Mara e também não tinha água e o povo murmurou e eles realmente bateram na rocha. Agora era para Moisés e Arão apenas falar para a rocha que iria sair água, mas eles não fizeram isso. Eles também não honraram a palavra do Senhor e acabaram também não entrando na terra prometida, né? Então, para finalizar esse vídeo de hoje, só indo aqui para o capítulo 33 de Números e observar o salto que existe na história, que você tem que estar atento, inclusive, quando for ler a Bíblia, para observar esses saltos, né? Então, em Números, no capítulo 33, a gente pode ver toda a história. É relatada toda a história aqui, desde o primeiro dia que saíram, né, do Egito. Ó. Então, deixa eu ler aqui, do capítulo 33, eu vou começar a ler aqui, vou até mostrar para vocês onde Arão também morreu, né? Que é justamente
nesse momento aí da rocha, pouco tempo depois que eles bateram na rocha, né? Moisés bateu na rocha. Okay? A peregrinação desde o Egito. Números 33. Estas são as etapas que os filhos de Israel caminharam desde que saíram do Egito, organizados de acordo com seus esquadrões, sob a liderança de Moisés e Arão. Moisés registrou toda a jornada e todos os lugares de onde partiram. Os israelitas partiram de Ramassés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao dia da Páscoa. Se vocês observarem, mais uma vez eu quero falar aqui que todos esses vídeos a gente está falando por conta da Páscoa. Então, se vocês assistirem esse vídeo e não assistirem os outros vídeos, vocês vão ficar meio que perdidos, né? E assim eu vou dar sequência nos vídeos, mostrando até o dia da Páscoa, mais outros vídeos a respeito dessa passagem, né? Dessa libertação, né? Que inclusive na época de Jesus, o contexto da época de Jesus, ok? Então, eu vou continuar aqui. Os israelitas partiram de Ramessés no 15º dia do primeiro mês, o dia seguinte ao dia da Páscoa. Saíram eufóricos, olha só que interessante. Saíram eufóricos, de mão erguida em sinal de vitória, diante dos olhos de todo o Egito. Os egípcios sepultaram aqueles que dentre eles foram feridos por Yahvé, todos os primogênitos. Também falo isso aí nos vídeos anteriores, tá bom? Vão lá e assistam. As pragas do Egito, né? As 10 pragas. Yahvé fez justiça contra os seus deuses, né? Contra os deuses do Egito. Então os filhos de Israel partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Em seguida partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Saíram de Etã e por aí vai, né? E aí a gente vai vendo aqui versículos 7, 8, 9, 10, mostrando essa peregrinação do povo durante esses 40 anos do deserto, tá bom? E aqui a gente vai dar um pulo que no mesmo capítulo, vamos lá para o versículo 38, que vai dizer assim, ó: por determinação de Yahvé, o sacerdote Arão subiu o monte Ó, onde morreu no primeiro dia do 5º mês do 40º ano. Olha que interessante aqui. Essa peregrinação de 40 anos, né? Ó. Arão subiu no monte Ó, onde morreu no primeiro dia do 5º mês do 40º ano, depois que os filhos de Israel foram libertos da saída do Egito. Então, assim, Arão era da idade de 123 anos, quando morreu no alto do monte Ó. Observe, então, esses 40 anos no deserto, né? 40 anos para que o povo deixasse de ter essa mentalidade de escravidão e pudessem entrar na terra do Egito, na terra de Canaã, com uma mentalidade nova, né? Com uma mentalidade realmente de não ser escravos, tá bom? Se a gente for continuar aqui no versículo 50 de Números 33, tem as orientações, né? As orientações para a partilha da terra de Canaã. Então vejo que eles estão prestes a entrar aqui na terra de Canaã, tá bom? E então era isso que eu queria falar no vídeo de hoje, mostrar e resumir esses 40 anos aqui, né? Que do capítulo 14 de Números ao capítulo 20 de Números ocorre esse tempo aí, essa passagem de 40 anos, e no capítulo 33 de Números vocês podem ver aí todas as etapas da peregrinação do povo de Israel, dos hebreus, né, lá pelo deserto, tá bom? 40 anos necessários para tirar essa mentalidade de escravidão, ok? E é isso, nos próximos vídeos a gente vai falar mais, a gente vai agora lá para Moisés, quando eles entram na terra prometida, tá bom? Moisés não, Josué, quando eles entram na terra prometida, tá? Pois pelo vídeo de hoje é só, um abraço, fique com Deus e até mais. Não esqueçam também de dar o like, compartilhar, comentar, fazer seus comentários, e é isso, pelo vídeo de hoje é só, um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Até mais.